amigos do Seva, companheiros da doutrina, companheiros de jornada espiritual, nosso boa noite. É uma alegria muito grande estarmos aqui no dia 31 de março para falar sobre a liderança de Jesus. Não podíamos deixar de fazer um adendo na palestra de hoje a um grande seguidor de Jesus que desencarnou no dia de hoje, 31 de março, que é nosso querido e amado Kardec, codificador da doutrina espírita. E pensando na liderança de Jesus, como o maior líder que já existiu, eu tirei alguns tópicos da literatura onde eu pesquisei para que nós pudéssemos comentar alguns tópicos dessa liderança de Jesus que daria tema de um seminário. Não poderia pegar todos. Peguei alguns que eu achei que são mais importantes para a nossa reflexão do dia de hoje. Estamos, inclusive, na Semana Santa, onde se comemora a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, e, de certa forma, trazem muito na mente o Jesus crucificado, o Jesus que foi imolado naquela época, e se esquecem da grande lição da imortalidade que ele deixou para todos nós. Então vamos analisar a liderança de Jesus, aonde alguns tópicos como ele dizia, eu sou. Eu sempre falo nas minhas palestras que nós devíamos aprender desde cedo quem eu sou, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. E muitos de nós, até mesmo militante espírita, ainda temos dúvidas. Teimamos em aceitar que somos espíritos, estamos momentaneamente na Terra de passagem e temos, todos nós, indistintamente, temos uma missão, um propósito de vida e quando cumprir ou não, voltaremos para a pátria espiritual. Então, enquanto nós temos tempo para cumprir, vamos aproveitar o nosso tempo para realizar aquilo para o qual nós viemos. Então Jesus dizia, eu sou. Ele foi fiel à sua missão. Ele acreditava em si mesmo. Ele não desperdiçava suas energias. Ele demonstrava gratidão. Ele não perdia tempo julgando os outros. Jesus enfrentava seus medos, porque ele viveu como humano e tinha sentimentos humanos. Ele expressava seus sentimentos, ele confiava nos seus instintos e ele estava comprometido com a sua causa. Então, nós podemos ver, com alguns desses tópicos, que ele foi o maior líder que já existiu. A liderança de Jesus pode ser usada em qualquer empresa, por qualquer um de nós, porque ele foi um homem simples, que ele treinou 12 pessoas de tal maneira que o tempo passou a ser dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Eu, como militante espírita, digo que na minha vida tem AC, DC e AB. Por quê? Porque antes de Cristo e depois de Cristo nós tivemos uma visão, uma vivência. Jesus dividiu o mundo dessa forma. Antes de Cristo era de uma maneira e depois de Cristo era de outra. E eu tive a felicidade de conviver com Carlos Bernardo Loureiro, que foi meu grande mestre com carinho. Então eu tinha a C e a B, antes de Cristo e antes de Bernardo. E depois de Cristo e depois de Bernardo, que me trouxe essa visão imortalista, a quem eu agradeço e rendo homenagem do fundo do meu coração por todo o aprendizado que eu pude ter com ele. Jesus trabalhou com uma equipe que estava longe de ser perfeita, que independente da falta de instrução, que no passado era questionável, ele lidou com sentimentos rebeldes, sentimentos de covardia momentânea do grupo, e todos, sem distinção, se esforçaram para realizar as tarefas que tinham sido treinados ou solicitados por Jesus.
E fizeram isso por um único motivo: queriam estar com ele novamente. Então, quando você admira o seu líder, você gosta de estar com ele. E o estilo de liderança dele pode ser usado por qualquer um de nós, se nós pegarmos os tópicos mais importantes. O primeiro deles seria o autoconhecimento. Foi com Bernardo que ele dizia assim para mim: ninguém faz um currículo para dizer eu sei inglês mais ou menos, eu cozinho regular, eu sou uma costureira mais ou menos. Não. Você sabe no que você é bom, você sabe o que você sabe fazer, e por isso você diz: eu sou uma boa cozinheira, eu sou uma boa administradora. Então Jesus tinha o autoconhecimento e a ousadia de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Parece uma prepotência, mas é porque ele sabia qual eram os seus dons para dizer isso. E se ele tivesse tomado consciência gradualmente, como nós, aos poucos, será que ele agiria dessa forma? Ou talvez se ele soubesse desde criança que tinha vocação e ficou esperando a hora certa, o momento certo, para que seus poderes viessem à tona. Então isso mostra o equilíbrio, a segurança e até uma estratégia para perceber como, quando e que horas deveria agir. De qualquer modo, Jesus tinha que ir para o deserto, estava na sua programação, para ele saber quem era. Então nós estamos numa época de quarentena, e nossa quarentena já tem 9 meses, vai ter um ano, e nós não aproveitamos tanto quanto deveríamos a nossa quarentena de um ano. E Jesus levou 40 dias no deserto, encontrando ele com ele mesmo. E para saber quem ele era, para ter consciência da sua missão, fazia parte do seu destino como da sua história de líder. E aí você vê que os grandes líderes passaram por dificuldades, por problemas, por tentativas, ensaio e erro, e não tem vergonha de contar os seus fracassos para chegar ao acerto. Porque quem nunca foi testado pelo fogo não sabe o que é. E se não sabe quem é, não pode ser líder. Então nós, no momento atual, estamos sendo testados na nossa capacidade de resiliência, na nossa paciência, como liderar nossas empresas com a dificuldade que estamos atravessando devido à pandemia. Então, o ser humano passa por todas as adversidades, por todos os treinos para o autoconhecimento. E Jesus, como humano, não foi diferente. Ele foi para o deserto, para que ele pudesse vivenciar a experiência de encontrar com ele mesmo. E lá no deserto ele foi testado simbolicamente pelo Satanás, que chegou a ele fazendo 1000 ofertas. E ele teve que fazer escolhas bem claras em relação a seus dons especiais. Passou fome, teve sede. E o demônio tentou transformar ele num seu servidor. E levou para ele várias pedras, desafiando e dizendo: você não tem poderes especiais? Transforme essas pedras em pães para matar sua fome. Jesus não deu ouvido, continuou na sua peregrinação, mas o seu perseguidor não se conformou, insistiu, foi atrás por diversas vezes, insistindo inclusive para que ele se jogasse lá de um precipício para testar o poder dele de voltar para a vida eterna. Mas Jesus sabia que aquilo era um suicídio, que se ele se jogasse daquele penhasco, no desespero, ele iria entrar no mundo espiritual como suicida, porque Jesus sabia quem era, sabia que era um ser imortal, que veio do mundo espiritual, que tinha uma tarefa a cumprir que ainda não tinha nem iniciado. Ele estava se preparando para o início da sua missão. Então o diabo não se conformou, Satanás continuou perseguindo e ofereceu para ele
todo o reino, para que ele fosse seu servo, se ajoelhasse. E Jesus o expulsou. Ele ofereceu todos os poderes do mundo. E Jesus expulsou o demônio, permanecendo com fome, com sede, humilhado, mas sabia da sua missão e prosseguiu no deserto. Ele não usou nenhum dos seus dons de forma egoísta para benefício próprio. E levou 40 dias nesse que é o que chama a quarentena de Jesus no deserto, nessa busca de respostas para entender a sua missão. E dessa forma, ele prosseguiu na sua caminhada de uma forma lúcida, consciente, passando por todas as adversidades, mas não cedeu aos apelos do demônio, nem utilizou os poderes que ele possuía para benefício próprio. Fazendo um parêntese, serve até como reflexão para médiuns missionários, que nós não temos direito de usar o que nós recebemos de graça deveremos dar, e não devemos fazer da mediunidade uma prostituição, um benefício próprio para se autopromover, para realizar seus sonhos e aspirações. Mediunidade é uma faculdade a serviço do bem. Nós somos servidores da humanidade. Temos uma antena parabólica em sintonia com Jesus, em sintonia com Deus, com os grandes espíritos, para que realizemos na Terra todo o bem que seja possível. Porque nós estamos na Terra para aprender a amar e servir. E não podemos nos desviar do nosso caminho. Jesus se tornou aquilo que ele dizia ser. Após a quarentena, ele não olhou para trás. Não ficou olhando para os fatos de sua vida e disse, acho que eu sou filho de Deus. Não. Ele tinha certeza que eu e o Pai somos um. E essa certeza que ele trazia dentro de si fez com que ele visualizasse o sucesso de seus esforços. Ele dizia, a ordem que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero. Olha que segurança. As pessoas descreviam Jesus como o ser mais humilde que passou na terra. No entretanto, se considerarmos o que ele disse sobre si mesmo, na Bíblia veremos que tudo que ele falou a seu respeito era positivo, mas podia soar como prepotência, com tal a segurança com que ele afirmava. Dizia, eu e o Pai somos um. Dizia sempre que ouvia Deus e sabia o que agradava ao Senhor. Eu conheço Deus porque venho dele e fui mandado por ele. E isso era vaidade ou autoconhecimento? Será que seria criatividade iluminada? Fica para a reflexão de vocês. Quando nós temos consciência da nossa tarefa, nós enfrentamos tudo e todos. E seguimos em frente. Não damos ouvido para as coisas que davam, isso é prepotência, é vaidade. Se você tem consciência que você está no cumprimento do dever, deve proceder na sua liderança como Jesus, que sempre pronunciou palavras amorosas e confiantes ao se referir a si próprio, e ele era pleno de autoconhecimento. Então, amigos, e por aí dá para a gente ter uma noção, porque quando perguntavam a Jesus, tu és o rei? Ele dizia, não, rei só o nosso Pai que está no céu. E ele foi desafiado muitas vezes, mas ele em momento algum recuou dessa certeza que ele estava aqui missionário a serviço do bem. E em alguns momentos, quando abordaram Jesus, ele dizia, eu não vim de vontade própria, mas porque meu Pai me enviou. Como o Espírito iluminado que era Jesus, poderia não precisar passar por tudo que ele passou, mas em obediência ao Pai, ao Criador de todas as coisas, que precisava naquele momento que trouxesse o exemplo da liderança, de tudo aquilo que era necessário para a redenção dos nossos espíritos. Jesus falou a nossas almas. Ele não tinha preocupação com o corpo, mas com as almas, para que tivessem um horizonte
uma visualização mais adiante, confiasse e seguisse com a certeza de que a vida na terra era passageira. Uma coisa importante que há mais de 2000 anos Jesus já demonstrava e que hoje se estuda muito, vários autores, vários cursos, vários dirigentes espíritas, terapeutas falam da gratidão. Jesus demonstrava gratidão já naquela época. Gratidão a Deus, gratidão à vida, gratidão a tudo que lhe cercava. Pouco antes dele ordenar para Lázaro ele se levantar, ele agradeceu a Deus por sempre ouvi-lo. Está em João, no versículo 41, 42, capítulo 11, e mostrando que ele sabia que ele era um instrumento de Deus a serviço missionário. Em uma das suas últimas orações, ele agradeceu ao Pai por lhe dar Pedro, João, Tiago, Maria, Marta e outros membros do grupo para realizar aquela tarefa. Ele sempre era agradecido. Gratidão é um elemento chave da liderança, porque significa um coração aberto, um coração que ouve, um coração cheio de fé. E um reconhecimento, eu diria nas minhas palavras do dia de hoje, que nós não fazemos nada sozinho. O crescimento é individual, mas nós precisamos do grupo para crescer. Para realizar alguma coisa, precisamos do outro. Precisamos dividir conhecimentos, tarefas, para que compreendamos que eu e o Pai somos um, nós e a sociedade somos uma única família, a família universal. Como alguém pode ser líder sem fé e gratidão? Sem uma força superior? Sem acreditar que é possível construir um futuro melhor, de uma forma ou de outra? Mais justa, mais humana? Jesus tinha um coração agradecido e uma confiança imensa no Pai. E quando ele parava e dizia para nós: olhai as aves no céu, olhai os lírios do campo, olhai as aves no céu. Elas não plantam, não semeiam e sobrevivem. Era como se quisesse dizer a nós: olhe para essas gaivotas, olhai para esses pássaros. Eles são os mensageiros de Deus. Repare que no fim da tarde, as gaivotas fazem uma formação perfeita no fim do dia, apenas roçando com seus bicos aquelas ondas do mar, em saudação ao crepúsculo que chega. Os pássaros se juntam de uma forma tão harmoniosa, tão bonita. Nas árvores, nos fios elétricos, os pássaros se alinham e todos voltados para o sol parecem orar silenciosamente, agradecendo e dizendo: obrigado, Pai, por olhar por nós. É assim que nós devemos conduzir nossas vidas. Devemos ter essa gratidão em nosso coração, ainda que tenhamos dificuldade, ainda que tenhamos problemas, ainda que a vida não esteja sorrindo da forma que a gente gostaria, mas essa gratidão deve permanecer em nosso coração todos os dias. Estamos atravessando esse momento tão difícil, mas acordamos, abrimos os olhos, olhamos para o céu, para o sol e vamos dizer obrigado, Senhor, por mais um dia de oportunidade, de rever minha vida, de tomar atitude mais adequada para o meu crescimento moral e espiritual. Obrigado pelos meus olhos que enxergam, pela respiração, pela água do banho que eu tomo, a água que eu bebo, que mata a minha sede. Obrigado pelo alimento que chega à minha mesa. Então, ainda que a gente tenha problema, mas fazer ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer, ao deitar, esse rol de gratidão pelas coisas da vida, nós veremos que nós recebemos muito mais do que a gente pensava e precisamos muito menos do que aquilo que a gente tinha como gênero de primeira necessidade. Uma característica importante de Jesus, ele não julgava os outros. Tanto é que quando ele se encontra naquele momento
aonde tentam colocar ele numa situação difícil, trazendo diante daqueles homens a prostituta para ser apedrejada, queriam colocar Jesus numa sinuca de bico como se mostrasse que ele estava conivente com o erro. Jesus não se molestou, não se inquietou. Provou que ele não estava condenando, mas também não estava justificando ou apoiando. Trouxe a reflexão de todos, que todos éramos imperfeitos, que todos tinham defeito, e simulou aquela situação escrevendo os defeitos de cada um de nós, vaidoso, prepotente, desonesto, e foi escrevendo todos esses defeitos que são de que somos portadores. E ao terminar ele disse: aquele que estiver sem erro, atire a primeira pedra. À medida que ele foi escrevendo, cada um que se identificava com aquilo largou a pedra e foi saindo, largou a pedra e foi saindo. E ao término, ele ficou sozinho com Maria de Magdala e disse: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não tornes a errar. Porque ele sabia que ela levava aquela vida não por vontade própria, ele via a alma daquele ser que era boníssima e que foi conduzida àquele caminho da prostituição pelos seus algozes, pelos próprios homens que levaram aquela situação, por ela ser muito bonita, todos a desejavam e ninguém cai sozinho, sempre tem alguém que contribui com a nossa queda. Então Jesus não julgava os outros porque ele achava que julgar os outros é um grande desperdício de energia. Ele afirmou várias vezes que não veio para julgar, e sim para auxiliar. E nessa situação que nós nos referimos, ele trouxe a mensagem de esperança a Maria de Magdala, mostrou a ela as riquezas do espírito e as pobrezas da alma. E ela se identificou com o afeto, com o carinho, com a luz que ele mostrou para ela no fim do túnel e saiu dali com esperança de dias melhores. Julgar não era seu ofício. Ele gastou a sua energia para criar e restaurar. Se nós fizermos isso como líderes, será muito melhor para as nossas consciências. Jesus dizia que não julgava as pessoas porque as palavras dela é que serviriam para julgá-la mais tarde. É como se dissesse: a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Ele sabia que a lei de Deus está impressa em nossa consciência e que nós precisamos agir de acordo com a nossa consciência. Nós nos desviamos muitas vezes, mas a nossa consciência sabe o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Não precisa que ninguém diga. Não adianta a gente apontar o defeito do outro, nem a ferida, com o nosso dedo sujo, porque cada um de nós tem também os nossos defeitos. Quando nós apontamos um dedo, tem 3 apontando para nós. Então é melhor que a gente não perca tempo com julgamentos e prossiga com exemplo de dignidade. Jesus conhecia nosso senso de responsabilidade e confiava que a cada um as suas escolhas. E que mais cedo ou mais tarde, cada um de nós desperta. Então não adianta você querer que desperte antes da hora. Eu vi recentemente um caso muito interessante a respeito do despertar. É como se você se juntasse com vários amigos, alugasse uma casa de veraneio e fosse passar lá um mês. E aí você tem o hábito de acordar às 5 horas da manhã para ver o sol nascer, tomar seu café cedo, fazer suas atividades físicas. E aí quando você levanta, está todo mundo dormindo. E aí você vai, faz o que você tem de fazer dentro dos seus hábitos e volta, ainda estão dormindo. Aí você faz o café e ninguém levantou para ajudar. Você faz o café, bota na mesa. Tem um que acorda às 8, tem um que acorda às 9, tem outro que acorda meio-dia. E se você for brigar com seus companheiros de hospedagem, cada um tem um hábito e você vai criar inimizades, porque cada um vai acordar na hora que quiser e lhe aprouver. Se achar interessante ver o nascer do sol, vai acordar de manhã cedo.
se quer tomar o banho de mar com a maré cheia, o vazante, se quer ver o canto dos pássaros, é a opção de cada um. Mas se você for querer acordar seus amigos que têm hábito de acordar meio-dia, 11 horas, ou de chamar para ajudar a fazer o café, você vai comprar inimizades. Então, assim somos nós diante das pessoas que nós desejamos de qualquer maneira que ela acorde, que tome consciência. Não adianta. A lei de Deus está impressa em nossa consciência. E nós, mais cedo ou mais tarde, despertamos. E não é como um fecha-eclé que a gente abre, bota o que quer dentro da mochila e fecha de novo. Não. Nossa consciência, cada um desperta no seu tempo. As informações estão aí, os apelos estão aí, os ensinamentos estão aí, os exemplos, as referências dos grandes líderes. Agora cada um acorda ao seu tempo. Julgar não adianta. E é por isso que Jesus dizia que os julgamentos atrapalham o progresso, que você compra inimizade. Quando nós, como líderes, julgamos os outros, inibimos nosso próprio movimento para frente. Ao julgar, não estamos em sintonia com a energia que nos leva a avançar. E estamos, sim, com a energia bloqueada, voltada para o julgamento e saímos da nossa sintonia, do progresso, da ação no bem, da compreensão, da paciência, da tolerância, de todas essas virtudes para a qual nós fomos preparados. Então devemos respeitar o momento do outro, e Jesus sabia disso, e respeitava e aguardava. Ele sabia dentro de si, como líder, que ninguém podia arruinar seus planos. Imagine como Jesus se sentiu quando um membro do grupo voltou-se contra ele. Imagine se ele fosse perder tempo julgando aquela pessoa. Jesus enfrentava seus medos porque ele foi humano e teve medo como qualquer pessoa. E eu digo sempre que ter coragem não é fazer as coisas sem medo. Coragem é você mesmo com medo enfrentar o problema, confiar em você mesmo, confiar em Deus, confiar na assistência que lhe cerca e seguir. E aí depois você vê que o medo é um tigre de papel fazendo sombra na parede. Então nós temos que aprender a enfrentar os nossos medos. E foi esse o exemplo que Jesus nos deu. Muitos de nós já passamos por esse tipo de experiência, de enfrentar os medos no trabalho, de perder o emprego, o que vou fazer agora? No amor, que separou, que não deu certo, que fracassou. Nas relações de amizade, nas relações de família. Todos nós já passamos esse tipo de experiência e fez parte do nosso crescimento. Não importa o que chega, mas como você recebe. Essa é que é a grande importância. Mesmo quando Judas traiu Jesus, ele não fracassou, ele prosseguiu, não ficou amolentado, ele procurou entender, enfrentando a tudo e a todos. E a coisa mais bonita que eu acho mais importante é que Jesus, após a crucificação, quando ele volta para a pátria espiritual e desperta, a primeira coisa que ele faz é resgatar Judas de onde ele estava. Porque como Judas ficou atormentado quando ganhou consciência que o resultado da sua traição foi Jesus ser crucificado, Judas se suicidou e foi para o vale dos suicidas. E Jesus, amorosamente, após a desencarnação, o primeiro movimento dele é ir buscar Judas de onde se encontrava, provando que o seu trabalho, o seu exercício de amor continuou mesmo após a sua morte. Isso é tão lindo de ver e fica para nós como experiência de aprendizado para analisar de uma forma mais consciente. Apesar das forças maquiavélicas, das forças sinistras e do mal que havia contra ele, na verdade, Jesus prosseguiu. Ele absorveu o golpe, enfrentou e prosseguiu e não fracassou. O que aparentava um fracasso de Jesus, na verdade, foi o seu grande êxito. Ninguém poderia oprimi-lo. E nós
devemos ter consciência que quando nós temos um ideal, nós só vamos ser oprimidos se nós deixarmos. Nós vamos permitir ou não ser oprimido. Se nós temos consciência, nós prosseguimos com o nosso trabalho e temos a certeza que chegaremos ao nosso objetivo. Jesus expressava os seus sentimentos de amor, de resiliência, de compreensão em todos os momentos da vida. E quando ele sentiu o peso, o que é que ele fez? Ele se voltou ao Pai. Naquele momento que você está em uma situação tão difícil, que não sabe a quem recorrer, às vezes você não consegue abrir seu coração para um amigo, para um parente, para um familiar. É nessa hora que a gente tem que buscar o Criador, buscar o nosso Pai maior, dialogar com Ele, dialogar com Jesus, dialogar com a espiritualidade maior, com aqueles que ouvem o nosso clamor e que muitas vezes nós sentimos o refrigério, o abraço dessa espiritualidade aquietando o nosso coração. Eu digo a vocês que em momentos muito difíceis da minha vida, recém-separada, com filhos pequenos, aonde eu via dificuldade financeira para poder superar, muitas vezes briguei com Deus pela minha ignorância e chegava debaixo da árvore da frente da minha casa, que tinha uma mangueira muito bonita, e eu brigava com Deus e dizia assim: você não colocou filhos no mundo para sofrer. Você não colocou filhos no mundo para me dar para tomar conta, para passar fome. Antes deles serem meus filhos, eles são teus filhos. Eu não quero ser um páreo social, não estou pedindo assistencialismo. Eu estou querendo trabalho para que eu possa sustentar meus filhos com dignidade. E eu brigava, dizia tudo o que eu pensava, e daqui a pouco eu sentia aquela paz. Chorava, sentia aquele envolvimento, como se alguém me abraçasse eternamente e me dissesse: calma, eu estou aqui. Não se desespere. Parece que é aquele momento que a gente tem que passar por todas essas angústias e dificuldades para reconhecer que existem leis acima de nós, que nós não estamos soltos na vida, que aparentemente livres, independentes, nós temos uma subserviência ao Pai. Nós devemos uma obediência ao Pai e um reconhecimento até da sua grandiosidade como Ele é. E dentro de poucos minutos aquilo me acalmava. E quando eu entrava em casa, não demorava, o telefone tocava, era alguém fazendo uma encomenda de um aniversário, de salgado, de doce. E eu agradeci: obrigado, Senhor, porque ouviu minha reclamação. Você é meu amigo. Então, eu nunca tinha estudado isso e agora eu revendo esse estudo da liderança de Jesus, eu vi essa coisa da gratidão. Nunca deixei de agradecer pelas mínimas coisas. E, embora fosse enigmático para mim, vocês imaginem, há 40 anos atrás, onde eu morava numa rua onde ninguém conhecia, é onde eu moro até hoje, moro aqui há mais de 40 anos. E essa rua não tinha asfalto, não tinha ônibus na porta, não tinha placa, não tinha indicação. E numa dessas crises, aonde já se devia, naquela época, onde a gente podia dever contas de luz, contas de água, 4, 5 contas de luz, estava tudo atrasado, o marido desempregado, as despesas continuavam. E cada vez que eu via passar um carro da Coelba, era aquela dor no estômago, aquele frio que batia, achando que vinham cortar a luz. E chega um dia, entra uma pessoa na minha casa, para um carrão na porta, num desses dias de crise, e pergunta se ela está. Aí eu recebi, se eu fazia encomenda, ela entrou, conversamos. Vocês imaginem, há 42 anos atrás, uma encomenda, há uns 40 anos, de 12.500. Nem sei se era real ou cruzeiro, que eu não sei nessa época que moeda era. Hoje, se tivesse uma encomenda de 12 mil reais, era uma encomenda grande. Imagine naquela época. E aí parecia velha amizade. Eu perguntei a ela, morava 6 meses em Salvador, morava em Portão. E veio com o motorista. E aí, conversa daqui, conversa da lá, anotou toda a encomenda, era uma encomenda imensa.
e parecíamos velhas amigas. Eu perguntei quem lhe indicou. Ela me disse, foi Romilda. Não é um nome comum. E eu tinha uma amiga com esse nome, que dias antes ela tinha me pedido uma ajuda para ensinar ela a fazer esfirras, que ela queria vender uns lanches. E aí a mulher conversou, quando ela já estava saindo, eu mentalizei assim, meu Deus, eu não tenho um tostão. A dificuldade enorme, a luz a ponto de cortar, a água a ponto de cortar. E normalmente a gente toma 50% da encomenda e nós conversamos tanto que eu me esqueci de dizer isso a ela. Quando ela já ia atravessando o portão da varanda, ela disse assim, você precisa que eu lhe dê algum sinal? Eu disse, olha, é de praxe. Nós conversamos tanto, parecendo que somos velhas amigas, que eu me esqueci de lhe dizer isso. Ela voltou, preencheu o cheque do valor total da encomenda, 12.500, e foi embora. Eu olhei assim e disse, meu Deus, é a tua mão nesse momento me ajudando. Descontamos o cheque, pagamos a luz e a água para não faltar luz para a batedeira, para o freezer. Preparei a encomenda dela e o motorista veio buscar dias depois. E saiu com todas as minhas bandejas de pratas, que naquela época a gente trabalhava com as bandejas bonitas de prata, era outro tipo de moda. E quando o motorista saiu com todas as bandejas, eu disse, meu Deus, eu não sei quem é mais louca, se essa mulher ou sou eu. É uma confiança que se estabeleceu que eu não sei nem o endereço dela. Se ela nunca mais voltar com minhas bandejas, eu não sei nem onde buscar. Mas como ela confiou em mim, pagando antecipada, eu vou entregar a Deus. E vocês acreditem. As bandejas voltaram, ela se tornou minha cliente, minha amiga durante muitos anos. E depois eu liguei para essa amiga de nome Romilda para saber como ela tinha dado a referência. E aí disse, oh, muito obrigado pela encomenda que você me mandou. Salvou o meu mês. Eu disse, eu não mandei encomenda nenhuma, não. Como não? Uma pessoa chegou aqui e disse que foi Romilda que mandou. Ela disse, não, ninguém me ligou, não. Até hoje, eu não sei quem lhe deu o telefone, não sabemos quem é essa pessoa, se ela falou com além ou se ela falou com o mundo físico, não sei. O que eu sei é que me tirou daquele momento, da situação difícil que nós estávamos, pagamos os compromissos, fizemos a nossa feira e atravessamos, e estou eu aqui contando história para vocês. Provando que, sim, nós temos que ter essa confiança no Pai. Deus não me deu 6 filhos para passar fome. Deus não me deu talento para saber me virar, para na hora da dificuldade não ter a quem fazer algo. Eu vejo isso hoje com a idade que estou. Estamos na pandemia dentro de casa há mais de 1 ano e não me sobra tempo nem me falta o que fazer. Tem sempre o que fazer. Um bordado, uma pintura, uma costura, um doce, um salgado. E assim nós vamos atravessando. E meus funcionários da casa de evento, quando eu dizia para eles assim, olha, no dia que eu não aguentar mais trabalhar com eventos, fique tranquilo, isso não me esquenta. Eu comecei minha vida fazendo mingau e não me custa nada. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho uma casa hoje bonita, que antigamente eu não tinha. Eu comecei fazendo mingau e mandando vender no comércio. Hoje eu botaria uma banquinha de mingau, se ficasse uma velha que não tivesse quem me amparasse, que graças a Deus meus filhos não me deixam faltar nada nessa pandemia, mas se eu não tivesse ninguém, eu botaria uma banca de mingau na porta da minha casa e venderia às 5 horas da manhã, estaria o mingau pronto, o café, um bolinho, e as pessoas ainda iam ter um café cultural, porque sempre teria um bom papo, uma boa conversa, e com isso nós atravessaríamos a manhã. Meio-dia eu estaria com dinheiro do feijão, do pão, do arroz. Não dava para enriquecer, mas também não passaria fome. Por quê? Porque nós temos que adquirir todas as conquistas, mas não podemos perder a nossa humildade, nem ter vergonha das nossas origens. Jesus nasceu num estábulo, em cima de um feno, no fundo de um local, juntamente com os animais. Veio de família de carpinteiro.
Ele era conhecido como Rei dos Reis, mas só que ele dizia: o meu reino não é desse mundo. Porque ele sabia que o reino do mundo, que os homens acreditavam naquela época, era o reino do poder, de muitos terrenos, de muitas fazendas, de muitas joias, de muito ouro, muitos escravos, muitas mulheres. E Jesus sabia que o poder que é importante para nós, espíritos reencarnados, é o poder moral, é o poder da resiliência, da renovação, da mudança de atitude diante da vida. Por isso que ele nos dizia sempre: brilhe a vossa luz. Vós estáis no mundo para aprender a amar e servir. E são passados 2020 anos e a gente ainda sente dificuldade de amar e servir. Porque amar quem a gente ama, amar aqueles que são amigos, aqueles que gostam da gente, que nos admiram, é fácil. Difícil é amar os que traem, os que são maldosos, os que nos enganam, os que convivam conosco com segundas intenções. E se nós queremos ter a liderança no mundo, em primeiro lugar da nossa vida, de nós próprios, depois a liderança dos cargos que ocupamos, depois a liderança maior, precisamos, acima de tudo, ter a humildade, ter a paciência, a sabedoria e não perder tempo com julgamentos e nem esperar que existam pessoas perfeitas para nos acompanhar. Porque Jesus dizia: a perfeição não é desse mundo. Então, essa perfeição que a gente busca ainda não está na hora de termos aqui na Terra. E como nós estamos na Semana Santa, eu sempre gosto de trazer para a reflexão esse momento final de Jesus, que parecia que era a derrocada final, que ali ele estava, o Rei dos Reis, estava coroado com uma coroa de espinho. Cadê a sua liderança? Cadê o seu reinado? Mas ali mataram o homem, mas não mataram o ideal, porque o grande líder morre com a sua ideia, com o seu ideal. Ele se tornou o fenômeno mundial do maior número de livros escritos até hoje, o grande enigma, de terapeutas, de psicólogos, de tantos estudiosos que querem saber como ele conseguiu, naquela época, administrar a inteligência emocional, passar por todos os achaques sem se lamentar, sem se queixar, sem blasfemar. Quando ele tomou chicotada do Cirineu, antes de seu caminho ao Gólgota, ele virou tranquilamente e perguntou: meu irmão, por que me bates? Se te fiz alguma coisa, me diz para que eu te peça desculpa. Se nada te fiz, por que me bates? Ali ele mostrou a sua superioridade e desarmou o Cirineu com as simples palavras, porque ele sentiu vergonha. E todos aqueles que chicotearam Jesus, que enfiaram a lança, que deram vinagre, sofreram muitas encarnações ainda as suas dores, pelo fato de ter cometido a grande injustiça de maltratar aquele homem sereno como um cordeiro, que foi ao Gólgota sem se lamentar. E ainda perguntavam a ele se ele só não sabia fazer outra coisa. E ele, depois de tantos achaques e tanto sofrimento, olha para o céu e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se nós tivermos consciência da nossa missão, da nossa tarefa, quando nos sentirmos magoados, tristes, traídos, enganados, devemos nos recolher em oração e pedir: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Me dai força para prosseguir, para ser resiliente, para encontrar um novo caminho. E isso é tão verdadeiro que naqueles instantes finais, Jesus de braços abertos, crucificado, quando ele não podia sequer apontar para João, nem para sua mãe que chorava e lamentava, e Maria de Magdala que ali estava ao lado de sua mãe. Ele olha e diz: Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Como se ele dissesse: eu estava teu filho, agora eu volto para a minha verdadeira vida e para junto do meu Pai. Você, mãe, ainda tem tarefa a realizar.
Permaneça no mundo. Eu sei que o seu coração saudoso vai sentir falta de seu filho, mas eu lhe deixo um companheiro, meu primo João, para que seja seu companheiro. E realmente, João prossegue com Maria nas suas atividades na Casa do Caminho, realizando todas as tarefas que ela abraçou, e quando chega o momento da sua volta para a pátria espiritual, ela se despede, cumpre o seu dever até os últimos dias, e quando ela desencarna, Jesus vem recolhê-la nos seus braços, levando para o mundo espiritual, para dar prosseguimento como a mãe das mães, como a mãe de todos os filhos do mundo, como exemplo de paciência, de resignação e de amor pelo seu filho e pelos filhos do mundo. Temos que ter certeza e tirar da nossa mente a imagem do Jesus crucificado na Semana Santa e lembrar de quanto foi importante o momento do dia seguinte, quando Maria de Magdala vem com os olhos para banhar o seu corpo, para chorar e lamentar, e que quando chega no sepulcro, aquela pedra não existia mais. Já tinha sido retirada, ninguém sabe até hoje por quem. Ela chora, achando que tinham roubado o corpo do mestre. E ele aparece a Maria de Magdala, mostrando a ela que ele sobreviveu a todas aquelas tormentas, mostrando as marcas da crucificação em suas mãos, e ela, emocionada, ele diz: vá e anuncia ao nosso povo. Ela sai, mas lógico, mulher naquela época não tinha vez nem voz. Todo mundo pensava que ela estava blasfemando, que ela estava mentindo. E ela afirmava que Jesus desapareceu do sepulcro, mas que sobreviveu à morte. E após foi Jesus o primeiro feminista a dar todo esse apoio às mulheres da sua época, que foram essas mulheres de grande valor que acompanharam nas tarefas e acompanharam Jesus nos seus últimos momentos. Dias depois ele aparece a Tomé, trazendo as marcas da crucificação, e Tomé quer tocá-lo. E ele diz: não me toque, que eu ainda não voltei ao Pai. Mostrando que ele tinha morrido, mas não tinha desencarnado, que ele ainda estava preocupado com as coisas do mundo para deixar essa mensagem da imortalidade àquele seu grupo que deveria permanecer com todos aqueles ensinamentos daquele período que caminharam com ele, realizando os milagres e transformando, como fez um dia, transformando a água em vinho, a multiplicação dos pães, curando os leprosos, os doentes, ressuscitando Lázaro. Essa mensagem ficou na cabeça, no coração de cada um daqueles servidores despreparados, rudes, que tinham suas dúvidas, mas a partir do momento onde viram que a vida prosseguia além da sepultura, que a grande mensagem de Jesus, após a sua crucificação, eles prosseguiram felizes e realizaram suas tarefas até a morte. Sejamos nós, esses fiéis servidores de Jesus. Nós tivemos Kardec, que há 200 e poucos anos, que por sinal desencarnou no dia de hoje, quando disse no início, um servidor de Jesus que cumpriu a sua tarefa em organizar todos esses ensinamentos espirituais para que nós pudéssemos ter uma bússola orientadora para as nossas vidas. E quando tudo estava pronto, que ele começou a ter sintomas de problemas cardíacos, de já o aneurisma se instalando, a esposa dele, a Mary Baudet, perguntou: você quer que adie a inauguração da primeira livraria espírita, de que ele estava caminhando, divulgando em várias cidades, e ia inaugurar a primeira livraria espírita no dia 1º? Aí ele diz à esposa: não, eu não quero que adie. Mesmo que eu morra, tudo deve continuar como está programado. E Kardec desencarna no dia 31 de março, que é hoje, e Mademoiselle Baudet vai, faz as honras do que deveria ser feito, leva ao necrotério, organiza tudo, deixa lá no necrotério e volta. Inaugura a primeira livraria espírita
e no dia 1º de abril, e volta para o sepultamento, onde diversos amigos, companheiros da doutrina, pesquisadores que provaram a imortalidade da alma, Camille Flammarion chega no seu sepulcro e diz, no seu enterro e diz: eu espero que todos aqueles de quem eu ri, hoje riam-se de mim. Até breve, Kardec. Então sejamos nós a dizer no dia de hoje: até breve, Jesus. Obrigado pelos ensinamentos. Um dia nos encontraremos. Muita paz e alegria e uma boa Páscoa para todos.